Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Rojas, eu sou aqui de Brasília, casado com a Gisela, pai de 3 crianças, da Mirella, da Estela e do Tomás, e aqui em Brasília eu faço parte da direção do Clube 700. É um clube juvenil que atende sócios de 10 a 16 anos de idade. E foi com muito prazer que eu recebi o convite do Clube Olimpo para compartilhar com os pais do Clube Olimpo, nesse momento de formação, um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho das nossas atividades. E o tema que me foi pedido para ser tratado nesse momento foi justamente a diversão. Como a gente pode se divertir mais e como a gente pode se divertir melhor com os nossos filhos, né? Eu acho que não é necessário nesse momento a gente chamar a atenção para a importância que as crianças dão para o tema da diversão, para o tema das brincadeiras. Né? Até é muito comum a gente encontrar crianças que não se alimentam direito ou que não dormem direito, né? Dois hábitos essenciais, alimentação e sono, por conta das brincadeiras, né? Porque não querem parar de brincar. Em muitos momentos isso já aconteceu aqui em casa também, inclusive comigo. Eu lembro que minha esposa, numa época da vida, precisou trabalhar até mais tarde. Ela trabalhava, era comum chegar em casa 10, 11 horas da noite, e às vezes ela fazia uma pergunta sobre o jantar das crianças, né? Falou, as crianças jantaram? E, enfim, em algumas ocasiões eu tive que responder que não, porque a gente estava tão entretido com as brincadeiras que a gente deixou o jantar de lado, né? Mas, enfim, é importante que se diga já de partida que a brincadeira é algo muito sério, que a diversão ela tem um valor imensurável, não só para nós como indivíduos, mas para nós como sociedade também, né? Em que pese o fato de que grande parte das definições sobre brincadeiras não coloque um valor no curto prazo, não coloque um benefício imediato para os indivíduos que brincam ou que se divertem, né? Se assume que os benefícios virão no médio e no longo prazo, né? Eu acho que é importante a gente chamar atenção para isso já de partida, porque na sociedade imediatista de hoje, nós corremos o sério risco de desprezarmos preciosos momentos de diversão em família com os nossos filhos, né? Bom, já está claro para todo mundo, brincadeira não é perda de tempo. Se a brincadeira fosse perda de tempo, algo completamente inútil, um processo evolutivo da natureza já teria se encarregado de eliminar a brincadeira entre os organismos complexos, e não é isso que a gente vê. O que a gente vê é, enfim, e pode ser visto facilmente com filhotes de cães, com filhotes de gatos. Na internet está cheio de vídeos de macaquinhos, né? Filhotes de até, enfim, saguis, orangotangos, chimpanzés brincando ininterruptamente, né? Isso ressalta de forma muito clara que os processos evolutivos não descartaram esse tipo de comportamento justamente por encontrarem nele um valor que muitas vezes nós desprezamos, né? Bom, mas qual seria a importância da diversão? Né? A diversão nos possibilita experimentarmos novas combinações de ações e de pensamentos, combinações essas que não seriam experimentadas em situações mais sérias. Então, se a gente tem um problema para resolver, a gente busca aquela solução mais efetiva, o que é mais acertado, o que é mais eficiente para resolver determinado problema no curtíssimo prazo. E na diversão, não. Na diversão, a gente trabalha com muito mais liberdade e a gente pode fazer novas combinações de ações e de pensamentos, de forma totalmente despreocupada com os resultados que essas combinações vão gerar, né? E isso faz com que nós consigamos, então, aumentar o nosso repertório comportamental de tal forma que o resultado é concretamente a promoção da criatividade. Então, pessoas, crianças em particular, que se divertem muito, tendem a ser muito mais criativas no futuro, e eu não preciso naturalmente dizer para vocês sobre a importância da criatividade, né? A criatividade mais para frente vai ser uma ferramenta muito importante para que a gente consiga lidar com os nossos problemas, tanto problemas antigos quanto problemas novos. Então, já existem alguns artigos científicos e alguns livros discutindo exatamente esse potencial da diversão e como essas ideias criativas, quando são bem-sucedidas, ou seja, que são adotadas e implementadas por outros, podem ter um impacto substancial na forma como as nossas sociedades evoluem, né? A diversão é uma das atividades mais sérias que existem, e quando eu falo isso, eu ressalto que tem um valor imenso para nós, mais uma vez, como indivíduos e para nós como sociedade, né?
Não vou passar muito tempo explicando ou exemplificando as formas de diversão, né? As formas são as mais diversas possíveis, né? Desde as mais simples, como por exemplo aqui em casa a gente às vezes brinca de trocar os lugares à mesa no momento da refeição. Então, durante a refeição, durante o almoço, cada um tem o seu lugar habitual, né? E eventualmente a gente bagunça todos os lugares, eu sento no lugar da minha filha senta no lugar da minha esposa senta no lugar do meu filho, e só isso já é ocasião de muita diversão, né? Só para ilustrar uma diversão um pouco mais simples, menos complexa. E tem, naturalmente, momentos de diversão mais complexos, né? Aqui em casa a gente tem o hábito de fazer o Dia da Família. Com uma certa frequência, um membro da família, ou eu ou a minha esposa, ou as crianças, escolhe a programação do dia inteirinho. E essa programação precisa ser observada por todos os membros da família, né? Claro, tem algumas regrinhas. Então, por exemplo, a programação precisa contemplar a missa, precisa necessariamente excluir eletrônicos, né? Telas, televisão, tablet, celular, computador, videogames, tudo fica de fora. E uma regrinha que às vezes é particularmente difícil de ser obedecida é que a gente não pode reclamar de absolutamente nada, né? Mas enfim, eu digo mais complexa porque exige um certo planejamento, né? Mas é também um momento riquíssimo de diversão entre a família. O mais importante do que ficarmos conversando sobre essas infinitas possibilidades de diversão é compartilhar com vocês, os pais do Clube Olimpo, um segredo que nós, que estamos à frente de clubes juvenis, temos, né? Esses momentos de diversão, por mais que possam parecer totalmente despretensiosos ou totalmente descompromissados, muitas vezes têm uma pitada de intencionalidade, né? E por que eu digo isso? Porque no momento da diversão, nós podemos conhecer melhor os nossos sócios ou os nossos filhos, e nós podemos pensar em trabalhar questões importantes para que eles continuem se formando como seres humanos, né? Observação, conhecimento dos nossos filhos. No momento da diversão, a gente tem como ver se eles são mais, enfim, questões relacionadas a temperamento, e já soube que teve um momento de vocês tratando especificamente de temperamentos, né? Então a gente consegue conhecer melhor os nossos filhos e ver se são mais coléricos, se são mais sanguíneos, enfim, como lidam com as frustrações, como eles lidam com as regras, como eles lidam com a dependência do outro para alcançar um determinado objetivo, né? Isso tudo pode ser observado de uma forma muito rica nos momentos da diversão em família, né? E além de observarmos, também já soube que vocês tiveram um momento relacionado a plano de ação. É também um momento em que a gente pode trabalhar de forma muito intencional alguma característica que precisa ser trabalhada nos nossos filhos, né? Então, se, por exemplo, o nosso filho tem características de uma certa preguiça e ele desiste fácil e ele não se esforça, é no momento da diversão que a gente pode também aproveitar e ensiná-lo a se esforçar cada vez mais até alcançar determinado objetivo, né? Se a gente tem filhos, por exemplo, que tendem a olhar um pouco mais para si em detrimento do outro e não enxergam o outro como tão importante quanto deveriam ser, é no momento da diversão também que a gente pode ensiná-los, por exemplo, por meio de jogos coletivos, né? O próprio futebol, enfim, vôlei, alguma atividade esportiva que envolva a coletividade. Isso pode fazer com que os nossos filhos cresçam e passem a trabalhar questões relacionadas à generosidade, por exemplo, né? A questão da sinceridade, por exemplo, né? Se a gente percebe que o nosso filho tende a, enfim, dar um jeitinho para ficar bem, a gente também pode trabalhar questões relacionadas à sinceridade, enfim. O momento de diversão é um momento absolutamente valioso, longe de ser um momento sem importância da família. É talvez um dos momentos mais importantes que deve ser vivido na família. Nos clubes, nós vivemos com essas preocupações e os pais, naturalmente, são convidados a agir da mesma maneira, observando, conhecendo cada vez melhor os seus próprios filhos e, por meio da diversão, trabalhando determinadas características, né? Concluo esse momento, é para ser breve, acho que já até falei demais, chamando a atenção para o fato de que o tempo dos pais é o bem mais precioso que os filhos podem receber. É uma demonstração de proximidade e é um modo concreto de amar. E não se enganem, os filhos percebem e percebem com muita clareza. Quando a gente deixa as nossas obrigações de lado, quando a gente deixa o trabalho, ou a televisão, ou o livro de lado e vai passar um momento com os nossos filhos, nos divertindo com eles, eles percebem
clara e concretamente que nós estamos nos dedicando e nós estamos passando por um momento de união que, sem sombra de dúvidas, vai marcar a vida deles para sempre, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês sejam cada vez mais bem-sucedidos no Clube Olimpo. Continuamos à disposição. Até mais, até a próxima.